Olá, bem-vindos de volta a esse nosso bate-papo de introdução à engenharia química, conversando um pouco sobre balanços de massa. E hoje nós vamos começar, então, a introduzir reações químicas nos nossos balanços. Então, a nossa querida equação, o que entra menos o que sai, vai ser acrescida agora dos termos de geração e de consumo, ficando então o que entra menos o que sai, mais o que é gerado, menos o que é consumido, sendo igual à taxa de acúmulo dentro do sistema. Lembrando que a gente aplica esta equação, né, no sistema eleito para que escrevamos os nossos balanços de massa globais ou por componentes. Nossos balanços podem ser em massa, quilogramas, ou em quantidade de matéria em mols, né? Cuidado um pouquinho, a gente vai exercitar esse cuidado à medida que a gente for resolvendo esses problemas para perceber as diferenças quando a gente trabalha com massa ou com quantidade de matéria. Bom, como a gente vai incorporar reações químicas, uma das mais importantes reações químicas com as quais a gente vai se deparar são as reações de combustão. Então, alguns termos relacionados a essas reações, nós vamos introduzir para alguns, revisar para outros, né? O termo gás de chaminé, ou gás resultante da combustão, são todos aqueles gases que evoluem na chaminé do combustor, da indústria, né? Incluindo o vapor de água, né? Então, os gases de combustão vão incluir aí, obviamente, o dióxido de carbono, monóxido de carbono, SO2, vapor de água. Tudo vai depender da composição do combustível que você está empregando. Nesses gases de chaminé também vamos ter, invariavelmente, nitrogênio e oxigênio provindos do ar, que normalmente é utilizado como a fonte do comburente oxigênio necessário às reações de combustão. Quando nós expressamos, isso é extremamente comum, inclusive, a composição do gás de chaminé em base seca, uma alternativa, uma denominação alternativa é dizer que foi aquele é o resultado da análise de Orsat. É um equipamento que a forma como a análise é conduzida, o resultado da análise sai em base seca. Então, eu tanto posso expressar a composição do meu gás de chaminé em base úmida, como posso expressá-la em base seca, dependendo da conveniência do caso, da situação que eu estou analisando. Mas eu tenho que transitar com tranquilidade entre uma base e outra. Base seca, base úmida, base seca, sinônimo de análise de Orsat. Outro termo que é muito comumente encontrado é o termo de ar teórico para a combustão. O que viria a ser isso? Seria a quantidade de ar que eu preciso adicionar no meu reator, no meu combustor, no meu queimador, para queimar completamente o meu combustível. Tá? Importante frisar, está aqui negritado, para combustão completa do meu combustível. Note, aqui está colocado ar teórico ou oxigênio teórico, né? O que eu estou querendo fornecer é oxigênio, mas eu posso tanto calcular a quantidade de oxigênio, substância, ou do ar que eu preciso fornecer para que aquela quantidade necessária de oxigênio seja fornecida, ok? Então, mas o importante é lembrar que esse oxigênio ou esse ar teóricos são para combustão completa. Ou seja, se eu estou queimando um hidrocarboneto, eu vou produzir água e dióxido de carbono. Se eu estou queimando um carvão que em sua composição tem enxofre, isso vai levar o enxofre a SO2. E assim sucessivamente. Eu queima completa das substâncias presentes no combustível. Ok? Bom, uma vez que eu calculei o ar teórico ou o oxigênio teórico, eu posso calcular quanto de excesso eu estou colocando ou de ar ou de oxigênio, certo? Mas a condição sine qua non para que eu possa calcular o excesso, eu tenho que conhecer primeiramente qual é a quantidade teórica, qual é a quantidade necessária, qual é a quantidade requerida de oxigênio ou de ar, ok? Então, nós vamos de imediato
passar para um exemplo do nosso querido Himmelblau. Vou puxar o enunciado aqui mais para cima, né, para que a gente possa ler o enunciado, se apropriar das informações necessárias, para que a gente possa, então, caminhar para tentar resolver esse problema. Muito bem, o enunciado diz o seguinte: estão sendo pesquisados combustíveis alternativos à gasolina para uso em veículos, porque eles geram níveis menores de poluentes do que a gasolina. O propano comprimido foi sugerido como um combustível econômico para veículos. Suponha que num teste sejam queimados 20 kg de propano com 400 kg de ar, produzindo 44 kg de CO2, 12 kg de monóxido. E o que se quer saber é a porcentagem de ar em excesso empregada. Ok? Bom, vamos tentar fazer um esqueminha só para a gente colocar a informação fornecida, tá? Então, o que nós sabemos? Nós temos alimentados no meu processo 20 kg de propano, C3H8. E que vai haver a combustão, né? Eu vou alimentar 400 kg de ar. Perfeito? Lembrando, ar é uma mistura que tem 21% de oxigênio e 79% de nitrogênio, salvo informação em contrário. Ora, se eu estou queimando propano com o oxigênio do ar, o que a gente espera que vá sair do meu combustor, do meu reator, do meu onde está ocorrendo, que seria o meu sistema, onde está ocorrendo a reação de combustão? Bom, queima de um hidrocarboneto geraria CO2, água. O meu ar tem nitrogênio e oxigênio. Nitrogênio é inerte nessa reação, nesse sistema. Então, todo o nitrogênio que entra, sai na chaminé. Oxigênio, parte dele é consumido na reação de combustão. Parte, eu estou dizendo porque no enunciado já está se informando que existe excesso de oxigênio. Então, o excesso, o que não é utilizado, sai também na chaminé. Porém, o problema já me informa que a queima que está acontecendo, ela não é completa. Ele informa que sai monóxido lá na chaminé também. Tá? Então, esses 4, CO2, água, nitrogênio e oxigênio, já era de se esperar que vão sair. Mas a informação do monóxido foi adicional, porque no enunciado está dito que são produzidos 44 kg de CO2 e 12 de monóxido. Então, nós sabemos que aqui tem, 44 quilogramas de monóxido e 12 já está escrito, 12 quilogramas. Depois a gente vai passar limpo essa informação. Isso é só um esboço para a gente poder raciocinar. 12 quilogramas de monóxido. Então, o que está acontecendo no nosso sistema é isso. Eu alimento 20 kg de propano, alimento 400 kg de ar e produzo 12 de monóxido, 44 de CO2. Porém, o que ele quer saber é pura e simplesmente qual a porcentagem de ar em excesso que está sendo alimentada. Ora, pela definição que a gente viu aqui, para calcular a porcentagem em excesso, a primeira providência seria a determinação do oxigênio teórico. Quanto de oxigênio eu preciso, teoricamente, para queimar completamente o meu combustível? Mas, professor, não está havendo queima completa. Não importa. O fato de termos monóxido na chaminé informa para mim que a queima não é completa. Mas a definição de ar teórico é aquele necessário para a queima completa. Em outras palavras, na verdade, toda vez que eu vou calcular o oxigênio em excesso, né, eu desconsidero, não preciso saber o que está saindo do meu sistema.
Eu tenho que saber o que está entrando no meu sistema, em termos de combustível. Eu preciso saber quanto oxigênio é necessário para queimar completamente o propano. Então, é isso que nós vamos fazer, né? Então, propano, qual é a reação de queima? C3H8 mais O2, dando CO2 mais água. A reação que eu coloquei foi a reação de queima completa do propano, né? Claro, primeira providência, balanceamento da equação. 3 átomos de carbono são alimentados com o propano, então vão formar 3 moléculas de dióxido de carbono. Entram 8 átomos de hidrogênio e logo colocam 4 aqui à frente da molécula de água. Façam a contabilização agora dos átomos de oxigênio, né? Do lado direito, nós temos 6 átomos de oxigênio saindo na forma de CO2, mais 4 de água, 6 com 4, 10, logo são alimentados 5 mols de oxigênio. Então, a nossa reação está balanceada. 1 mol de propano reage com 5 moles de oxigênio para produzir 3 moles de CO2 e 4 de água. O que me importa, na verdade, é apenas a relação 1:5 entre os reagentes, né? Por quê? Quanto de propano está entrando? Caramba, propano, nós temos 20 quilogramas de C3H8. Muito bem. E qual é o peso molecular do propano? 3 átomos de carbono, 36, com 8 de hidrogênio, 44. Então, o que eu sei? Eu sei que eu tenho 44 quilogramas de C3H8 em 1 quilomol de C3H8. Coloquei dessa forma, que eu gosto de fazer assim, ficar bem fácil de perceber, que quilogramas de propano cancelam com quilogramas de propano, a unidade resultante, obviamente, né, dessa operação, eu obteria como resultado que nós estamos alimentando o nosso sistema com 0,455 quilomol de propano, certo? Ora, mas eu sei então que o oxigênio teórico, certo? Vai ser igual a quem? Ao 0,455 quilomol de propano, que é o número de mols de propano que estão sendo alimentados, e como eu sei que a proporção estequiométrica é 1 mol de propano para 5 de oxigênio, ou 1 quilomol de propano para 5 quilomols de oxigênio, eu posso lançar mão dessa relação estequiométrica. Eu preciso de 5 quilomols de O2 para cada 1 quilomol de C3H8. Novamente, vou mudar aqui para o vermelhinho, né? O que está acontecendo? A unidade vai embora quilomol com quilomol. O que eu estou obtendo com essa operação é o número de mols de oxigênio teoricamente necessários, 2,27 quilomol de O2. Esse é o número de mols de oxigênio que eu preciso para a queima completa dos 20 quilogramas de propano alimentados. Agora eu só tenho que comparar essa quantidade teoricamente necessária com a quantidade que está sendo alimentada. Quanto está sendo alimentada? Nós nos lembramos que são 400 quilogramas de ar que estão sendo alimentados. Agora eu tenho que tomar um certo cuidado, né? Porque o que eu sei desse ar que está sendo alimentado? Entram 400 quilogramas de ar.
Mas essa informação de oxigênio teórico está em mols. Então, eu teria que descobrir quantos mols de oxigênio tem em 400 kg de ar. E a composição do ar que eu conheço é em mols, 21% de oxigênio, 79% de nitrogênio. Então, para passar de massa para mols, eu preciso do peso molecular. Claro, o que eu vou precisar calcular, então, vai ser o peso molecular médio do ar, que eu vou calcular como sendo, eu sei que eu tenho 21% de oxigênio, peso molecular do oxigênio, 32, mais 79% do nitrogênio, cujo peso molecular N2, 28. Isso vai me dar 28,84 quilogramas de ar por quilomol de ar. Esse é o peso molecular médio do ar. De tanto a gente usar isso em alguns problemas, esse número vai terminar sendo memorizado, né? Mas esqueci, sei de onde que veio. 21% de oxigênio, 79% de nitrogênio, peso molecular do O2, peso molecular do N2, 28,84. Ou seja, se eu quero saber o número de mols de ar alimentados, então N de ar será os 400 quilogramas de ar divididos por 28,84 quilomol, borracha, quilogramas de ar em 1 quilomol de ar. Canetinha vermelha para variar. Cancelamos quilograma de ar com quilograma de ar. A resposta que a gente obteria seria o número de mols de ar que estão sendo alimentados. 13,87 quilomols de ar. Mas note, eu preciso saber neste ar quanto eu tenho de oxigênio, sem problema, porque eu sei então que o número de mols de oxigênio na alimentação, que eu vou chamar de F, vai ser igual a quanto? Vai ser o 13,87 quilomol de ar, que multiplica. Eu sei que eu tenho 21 quilomols de O2 em 100 quilomols de ar. Caneta vermelha para fazer o serviço, né? Quilomol de ar, vai embora com quilomol de ar. Já sabemos, então, que o resultado aqui já vai ser o número de mols de oxigênio efetivamente alimentados, que são 21% da mistura de ar alimentado. Isso vai dar 2,91 quilomol de O2. Então, já praticamente terminamos o problema. Por quê? Porque nós sabemos quanto O2 foi alimentado, 2,91 quilomols, e o teórico é 2,27. Ou seja, quanto em excesso nós colocamos? Então, o excesso de O2 vai ser 2,91, que foi a quantidade alimentada, menos 2,27, que é o oxigênio teórico, o oxigênio requerido, né? Isso vai dar 0,64 quilomols de O2 colocados em excesso. Então, agora, basta fazer um cálculo de porcentagem, né? Eu sei que se eu alimento a quantidade teórica, a quantidade requerida de 2,27, isso corresponde a 100% da minha necessidade.
O excesso, a quantidade que eu coloquei a mais, foi de 0,64 quilomols. Isso corresponde a X%, que nos indica X igual a 28,16% como sendo o percentual de oxigênio em excesso. Ok? Vamos aproveitar e vamos para mais um exemplo envolvendo reação química, um exemplo que lida com a prevenção contra a corrosão. O enunciado diz o seguinte: a corrosão em tubos de caldeiras pelo oxigênio pode ser minorada através do uso de sulfito de sódio. O sulfito remove o oxigênio do alimentador de água conforme a seguinte reação: 2 moles de sulfito de sódio reagindo com 1 de oxigênio, formando 2 moles de sulfato de sódio. A pergunta do problema é quantas libras de sulfito de sódio seriam necessárias, teoricamente, para a reação completa e remover o oxigênio de 8.330.000 libras de água, o que corresponde a 10 a sexta galões, contendo 10 partes por milhão de oxigênio dissolvido, e, ao mesmo tempo, manter um excesso de 35% de sulfito de sódio. Então, percebam, o que está acontecendo é, nas indústrias químicas, é extremamente comum você utilizar como fonte de aquecimento vapor de água que é produzido no equipamento que a gente chama de caldeira, onde ocorre uma reação de combustão, a energia liberada vaporiza a água e o vapor de água é que é utilizado como fonte de aquecimento na indústria, onde se fizer necessário o aquecimento. Só que dentro dos tubos da caldeira, por onde passa a água, né, a presença do oxigênio termina causando a corrosão dos tubos. Então, é prudente se tratar a água que vai ser utilizada nas caldeiras. E aqui ele está dizendo que ele trata com a adição de sulfito para a remoção do oxigênio dissolvido na água. Informação que ele dá, então. Ele tem vamos colocar assim, um recipiente, né, que tem um volume de 10 a 6 galões, uma quantidade de água bastante grande. Né? O que ele fez? Ele já transformou para a gente, já nos informou a massa específica da água, ele transformou este volume de água para a massa de água. São 8.330.000 libras de água. Foi feita a análise dessa água e aponta-se para a presença de oxigênio na concentração de 10 ppm, que significa partes por milhão. Como esta é uma solução líquida, água, né? Água no estado líquido, este 10 ppm seria partes por milhão em massa. Quando a gente fala de partes por milhão e há uma mistura gasosa, essa partes por milhão seria em mols. Mas não é o nosso caso, nós temos O2 dissolvido nesta massa de água, na concentração, então, de 10 ppm. O que a gente quer saber é qual é a massa de sulfito que nós teremos que colocar para remoção desse oxigênio, sendo que nós vamos colocar uma quantidade adicional para garantir que esse oxigênio seja removido, então vamos colocar 35% de excesso. Então, o problema, olhando assim, ele não é dos mais complicados. O que eu preciso saber? Se eu quero calcular quanto sulfito eu preciso, e eu sei a reação química, eu preciso saber quanto oxigênio existe nessa quantidade de água. Se eu souber a quantidade de oxigênio, pela estequiometria da reação, eu descubro a massa de sulfito de sódio e depois é só aplicar o percentual de excesso que eu determino a massa. Então, vamos aos poucos, né? O que acontece? Vamos subir aqui um pouquinho o nosso quadro, né? Então, o que nós vamos utilizar? Deixa eu maximizar de novo aqui. Temos 8.330.000 libras de água, certo? Muito bem. Só que ele já está me informando que nessa massa de água, nesse volume de água, nós temos oxigênio dissolvido. E a concentração
é de 10 partes por milhão. Então, eu vou usar em massa. Eu tenho, então, 10 libras de oxigênio em 1 milhão, 10 a sexta, partes de água. Libras da solução, que seria a nossa água. Então, esse termo aqui que eu estou colocando entre parênteses, veio da concentração fornecida 10 ppm, 10 partes por milhão, 10 partes, 10 libras em 1 milhão de partes de água. Perfeito? Então, com isso, eu já sei a quantidade de oxigênio que eu tenho dentro do sistema. E agora, o que eu preciso? Eu preciso, na verdade, da estequiometria da reação. Mas ele já me colocou a reação aqui em cima. A reação já está, inclusive, balanceada. 2 mols de sulfito para cada mol de oxigênio, produzindo 2 mols de sulfato. Nós calculamos a massa de oxigênio presente dissolvida nessa água. Vou passar essa massa de oxigênio para mols de oxigênio. Eu sei que 1 libra-mol de O2 possui 32 libras de O2. Então, já adiantando aqui, para percebermos exatamente o que a gente já tem, né? Libras de água foi embora com libras de água. Libras de O2 com libras de O2. Se a gente fizer essas contas, nós já sabemos quantos libras-mol de oxigênio nós precisamos. Ora, mas a estequiometria da reação me diz que se eu tenho 1 mol de oxigênio, eu preciso de 2 mols de sulfito. Se eu tenho, então, 1 libra-mol de oxigênio, eu preciso de 2 libras-mol de sulfito. Então, eu posso escrever isto, ou seja, se eu tenho 1 libra-mol de O2, eu preciso de 2 libras-mol de sulfito. Terminei escrevendo em vermelho, mas não tem problema, pois a ideia qual é? É que o libra-mol de oxigênio vai embora com libra-mol de oxigênio. Então, o que eu consegui até agora foi determinar quanto sulfito eu preciso, em mols, né? Na verdade, em libras-mol. Mas acontece que eu quero a massa. A pergunta do problema é quantas libras de sulfito eu preciso. Então, agora eu preciso do peso molecular do sulfito, né? Ora, qual é o peso molecular do sulfito? Somamos o sódio, que são 23, são 2 moléculas, enxofre 32, oxigênio 16, são 3. Isso nos dá um total de 126 libras por mol de sulfito de sódio. Então, nós sabemos que temos 126 libras de Na2CO3 por 1 libra-mol de Na2CO3. Libra-mol cancelou com libra-mol. Se eu faço essa conta toda, eu obtive a massa de sulfito de sódio necessária. Só que essa seria a quantidade teórica necessária. E ele quer usar 35% de excesso. Então, basta que eu multiplique toda essa fração por 1,35. Efetuando as contas, nós chegaríamos, então, ao resultado final de 885,6 libras de Na2CO3 como a massa de sulfito de sódio necessário para garantir um excesso de 35% e remover o oxigênio contido nessas 8.330.000 libras de água com 10 ppm de oxigênio dissolvido.